Na próxima série de módulos vamos discutir deformação plástica. No módulo 15, cedência e ductilidade. Cedência, que é a tensão a partir da qual começa a haver deformação plástica, e ductilidade, que é a capacidade do material em deformar-se plasticamente. Já vimos as ligações entre os átomos, já vimos como os átomos estão empilhados, aqueles que formam cristais, e essa informação vai ter impacto sobre o modo como o material se comporta. Já vimos no regime elástico como é que ele se comporta, em que eu aplico uma força e ele, tirando a força, volta ao estado inicial. Agora, nestes módulos, nós vamos estudar o que acontece quando ultrapassamos uma força que faz com que o material tenha uma deformação permanente. É o regime plástico. Estamos a falar de cedência e ductilidade. Mas recordo a parte correspondente ao comportamento elástico e que nós já vimos num gráfico onde aparece no Y a tensão. Estou a falar da tensão de engenharia ou a tensão convencional, a força a dividir pela área resistente inicial, versus a deformação. Recorda, a deformação é o alongamento, a variação de comprimento a dividir pelo comprimento inicial. Se eu representar o comportamento do material quando é carregado no regime elástico, ele é solicitado segundo uma reta para os materiais que obedecem à lei Duque. Recordo-vos, a lei Duque, uma das principais leis constitutivas dos materiais, quando descarregam, eles voltam ao início. Isto quer seja a tração, quer seja a compressão. Okay? Se estiverem no regime elástico, tirando a força, ele volta ao estado inicial. Se quiserem, este é um provete, tipicamente, de tração. Eu não vou estar a tracionar, porque não variam a deformação, mas se eu fletir ligeiramente, estão a ver, e ele volta ao estado inicial. Estou no regime elástico. Ok? Acabamos de ver que a relação entre a tensão e a deformação é linear, como foi aqui descrito. Mas atenção, não fiquem com a ideia que, por ser elástico, necessariamente a relação vai ser linear. Pode não ser. Há materiais que são elásticos, mas que não têm uma relação linear entre a tensão e a deformação, como aqui está exemplificado. É o caso de uma borracha, é um tipo de polímero. Vocês estão aqui inicialmente, carregam, se voltarem a carregar, ele segue este percurso, volta a zero, está no regime elástico, mas se reparar a relação já não é linear, é não linear. Okay? Portanto, elasticidade não implica linearidade. Okay? Linearidade, em geral, implica elasticidade, ele volta. Quando é assim, já sabem que ele vai voltar ao estado inicial. Muito bem. Mas agora vamos justamente carregar para além de um limite, a partir do qual, depois do descarregamento, temos deformação permanente. Okay? Temos deformação plástica. E eu vou ilustrar isso num gráfico obtido através de um ensaio de tração. Um ensaio em que tem um provete que é carregado, solicitado, e em que vocês vão medir a força que estão a aplicar e o deslocamento do provete com um extensómetro, um sensor de deslocamento. É isso que nós vamos medir em qualquer ensaio de tração, que se mede é a força e o alongamento. Depois passo para a tensão e deformação convencional. A tensão divide pela área inicial, o alongamento divide pelo comprimento inicial do extensómetro. Então, tensão versus deformação. Parte inicial, nada de novo. Vocês estão no regime elástico, se voltarem ou se descarregarem, voltem a zero. Mas atenção, que há um limite a partir do qual, se vocês carregarem, o que acontece é que no descarregamento, reparem, ele segue este percurso e é uma linha paralela a esta. No fim, ele fica com esta deformação. Esta deformação é permanente, já não há nada a fazer. É εp, ok?
P de plástico. Neste ponto, a deformação total é esta. Daqui até aqui é a deformação total. Mas depois de descarregar a força, como ele segue este caminho paralelamente a este, ele está a recuperar a deformação elástica. Esta parte aqui, este pedaço aqui, ele recupera. É a deformação elástica. E esta parte aqui, já vimos, aquela com que ele fica depois de tirar a carga, é a deformação plástica. Portanto, na verdade, a partir deste ponto, a partir do ponto em que há deformação plástica, qualquer ponto do diagrama tem duas componentes em termos de deformação. Para qualquer ponto, estão a ver? Isto é total, é uma vertical. Mas se descarregarem para qualquer ponto, fazendo uma paralelo, porque ele está a recuperar a deformação elástica, vocês têm uma parte elástica, que é aquele que ele recuperou daqui até aqui, e esta aqui, para o caso deste ponto, esta é a parte plástica, ok? Portanto, qualquer deformação a partir daqui, o Y vem do inglês, yield, ou cedência em português, tem duas componentes, a elástica e a plástica. A elástica é aquele que recupera, que obedece à lei do Hooke. E a plástica é aquela com que ele fica permanentemente, ok? Isto é um resultado importante em termos de interpretação do diagrama de tração, do ensaio de tração, ok? Há outro aspecto também muito interessante a comentar relativamente ao ensaio de tração, é que depois de atingir a tensão de cedência, ok? O material vai ficando mais duro, vai ficando mais resistente. Reparem, se for apenas até este ponto e descarregar, a sua tensão de cedência corresponde a este valor. Mas se for até aqui e descarregar, e voltar a carregar, ele só começa a deformar plasticamente a partir deste ponto. Portanto, subi daqui para aqui, estão a ver? Aumentei isto de resistência, com esta deformação plástica, ok? O que é que isto quer dizer, por outras palavras? Eu consigo aumentar a resistência do material deformando-o plasticamente. É um dos mecanismos de endurecimento. Corresponde ao encruamento, ok? Quer dizer isto, eu consigo aumentar a resistência se eu deformar plasticamente o material. Recordam-se deste provete? Mais uma vez, eu vou fazer a flexão, que é muito mais simples de ver. Se eu ultrapassar um valor, estão a ver, ele fica permanentemente deformado. Se eu continuar a deformar isto plasticamente, eu vou fazendo cada vez mais força porque ele está a encruar. É cada vez mais difícil de deformar. Estão a ver? Ele vai encruando, a sua resistência vai aumentando porque ele tem mais deformação plástica. Podem fazer o mesmo exercício com um clipe, por exemplo, ok? De prender as folhas, é a mesma coisa. Ok, outra parte da curva que eu consigo interpretar, no entanto, se bem se recordam, a curva tem também esta parte aqui no fim, portanto, tem, digamos, três partes principais. Tem uma parte em que temos o regime elástico e, na verdade, as estruturas supostamente devem trabalhar neste regime. Eu não quero ultrapassar este valor em nenhum caso. Um automóvel, um avião, um componente do motor, qualquer coisa que eu vou utilizar e eu não quero que ele ultrapasse o regime plástico, a tensão limite de elasticidade, a tensão de cedência, é tudo a mesma coisa. Porque tem uma deformação permanente e deixa de ser, ou deixa de poder usá-lo, obviamente. Agora, há casos em que propositadamente vocês querem estar aqui. Por exemplo, quando fazem o automóvel, tem uma chapa plana e vão deformá-la, vão estampá-la numa prensa para ter a forma final. Aí sim, aí tem que deformar plasticamente e é de propósito. E tem que conhecer muito bem em que consiste esta zona, atenção. E nesta zona, o que acontece é que eu tenho a tal parte do encruamento. Mas por outro lado,
há um dado importante também a saber, é que a partir do momento em que o material entra no regime plástico, o volume mantém-se constante, é incompressível, o coeficiente de Poisson é 0,5, estão a ver? Se mantém constante e vocês estão a alongar o provete, necessariamente a secção vai diminuir. E se a secção diminui à partida, tem menos área resistente, devia ficar mais fraco, mas não. E porquê? Porque tem a parte de encroamento que compensa essa diminuição de área. Portanto, inicialmente, daqui até aqui, o encroamento sobrepõe-se à redução da área. Muito bem. A partir deste ponto, a partir do correspondente à força máxima, é ao contrário. A parte da redução da área sobrepõe-se ao encroamento. A partir deste ponto, na verdade, há uma redução da área localizada. O provete vai ficando cada vez mais fino rapidamente numa determinada área, ou num determinado ponto, até partir. Okay? A deformação plástica, a partir daqui, já não é uniforme, está localizada, concentrada num ponto do provete. Na prática, para quem faz objetos conformando-os plasticamente, isto não interessa muito, porque a partir daqui não é todo o objeto que vai ser deformado, é apenas uma parte e vão até ficar defeitos, porque há zonas de uma panela, de uma porta, de um capô que têm espessuras mais finas, não interessa para nada. Esta, de facto, é que é uma parte muito, muito interessante. Em termos depois de utilização das estruturas, é esta que interessa, obviamente. Portanto, primeira introdução à cedência, ao momento em que o material começa a ter deformação plástica.